Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Daniel, sou editor de vídeo com mais de 10 anos de experiência no mercado audiovisual, principalmente no mercado de publicidade. No vídeo de hoje eu vou estar falando de uma ferramenta, né, que utiliza IA, e com essa ferramenta eu consegui gerar um workflow que consegue pegar uma imagem e consegue fazer um SVG a partir dessa imagem. E para fazer isso funcionar, eu estou utilizando o Antigravity, que ele é um agente de IA, e com ele eu consigo alterar as coisas do meu computador, consigo criar ferramentas, consigo criar sites, aplicativos, o que mais você imaginar. Ele é um concorrente, né? Ele tem a mesma função do Cloud Code. Eu sou bastante honesto. Ele utiliza o modelo do Gemini, o atual é o 3.5 Flash. Ele é inferior ao Cloud, ao Cloud Opus 4.8, que é o atual da Anthropic, mas ele funciona muito bem. Ele também consegue fazer praticamente as mesmas coisas que o Cloud consegue fazer. E aí ontem eu precisei fazer uma arte para rede social e eu precisava separar, né, as layers para que eu pudesse editar, pudesse mover, escalonar. E aí, no primeiro momento, eu tentei fazer com o Canva, né, e dá até para ver aqui o início da conversa. Eu pedi para ele criar uma arte no Canva utilizando um MCP, né? E eu perguntei se tem como, ele disse que sim. E aí começou a minha saga de ontem, né? Ele disse que sim, que dava certo. Só que nas próprias configurações do Canva, ele fala que ainda não tem disponível um conector para o Antigravity. Ele tem para o Codex e tem para o Cloud, mas para o Antigravity não. Ainda assim, ele tentou fazer aqui uma conexão, e aí eu pedi para ele instalar, né? Ele foi explicando o que é que tinha que ser feito. Ele até cita aqui, ó, abre o aplicativo do Cloud, porque o MCP, né, que tem disponível, ele tem disponível para o Cloud e para o Codex, mas não tem disponível nativamente para o Antigravity. E aí eu pedi para ele instalar no Antigravity, e ele disse que sim, que era possível, e começou a fazer a instalação. E aí eu disse para ele aplicar, e aí eu pedi para fazer o primeiro teste, né? Eu mandei uma imagem de referência, essa daqui, e aí eu pedi para ele criar uma arte parecida com essa no Canva, né? E para que isso funcionasse, ele deveria ativar o MCP para fazer essa arte no Canva. Ele disse que tinha começado a fazer, e aí deu um erro aqui de instalação, né? Deu um erro no MCP, eu mandei as mensagens para ele, e ele foi tentar corrigir. E aí ele acabou me mandando upar a imagem lá no Canva, né, e fazer manualmente direto no Canva. Eu expliquei para ele que eu queria trabalhar direto aqui no chat, né, e pedi para ele criar essa arte pelo MCP. E aí ele foi consertar o erro que tinha dado anteriormente, e aí, segundo ele disse que tinha conseguido. E aí eu pedi para ele fazer de novo a mesma arte, né? E aí aqui começa a ficar engraçado, porque ele disse que tinha conseguido e esse foi o resultado que ele conseguiu. E como você pode ver, ficou bem ruim. Ele pegou um projeto que estava no Canva e alterou só as frases de totalmente aleatório, totalmente o design horrível, né, o layout horrível. Só que quase funcionou, né? Ele deu aqui um link, que apertando esse link, ele abre direto no Canva. Esse aqui é o meu Canva. E aí, como você pode ver, quase funcionou. As layers foram aqui, né, separadas. Você consegue fazer a edição, mas está muito ruim, porque o que eu queria é que o design viesse, né, de forma bonita, profissional, layout bonito e profissional. E aí eu continuei dizendo para ele que tá muito ruim, e aí eu chamei aqui uma skill, né, de diretor de arte,
que eu tenho, para que ele conseguisse guiar, né, o MCP com as melhores práticas para fazer uma arte profissional. E aí eu deixei claro aqui embaixo porque que ele estava fazendo. Ele estava pegando um projeto existente no Canva e estava alterando esses projetos e mantendo a base do projeto, só alterando o texto, uma imagem. Eu não queria isso, eu queria que ele criasse um projeto novo. E aí ele continua aqui, e nessa vez aqui também ele começou a editar um projeto existente, eu reforcei que era para ele criar uma arte nova. E aí começou a barreira, né? Como ele não tem um conector oficial, né, entre o Canva e o Antigravity, ele começou a dizer que ele não possuía essa ferramenta de criar do zero. E aí ele recomendou, né, fazer uma automação aqui pela web, né, direto pelo site, seria possível, mas também não era o que eu queria resolver tudo aqui pelo chat. E aí ele deu essa opção de pegar um projeto existente que ele conseguia acessar, apagar tudo e criar a partir desse projeto existente, a criar um do zero. E aí eu pedi para ele testar a opção B, e aí ele começou a testar a opção B. E esse foi o resultado da opção B. Como você pode ver, ele criou um projeto do zero, mas o design, o layout ficou ainda pior. E mais uma vez ele deu a opção de abrir aqui no Canva, né, com as layers separadas. Estava quase funcionando, mas ainda estava bem ruim. E aí eu continuei. Eu disse arte horrível, né? Não dá para entender nada. E aí eu perguntei para ele se ele consegue fazer uma arte no campo profissional. E aí eu fui pesquisar algum skill, algum material que me ajudasse com essa questão de arte, um diretor de arte, um design, algum skill nesse sentido. E aí eu encontrei, nesse link aqui que eu vou disponibilizar para vocês, eu encontrei esse repositório aqui no GitHub, que é da própria Anthropic, onde nele tem várias skills aqui. E uma delas que me chamou a atenção, até pelo nome, é Canvas Design. Eu pedi pro Antigravity instalar, eu não instalei todas, porque no momento eu não precisava de todas, eu precisava apenas dessa Canvas Design. Então, a partir desse momento, começou a clarear as coisas, né? Eu pedi para ele analisar a skill, Canvas Design, e para ele ver se isso podia ajudar a gente a criar um layout, um design mais profissional, que realmente atendesse o que eu estava necessitando. E aí ele leu, né, explicou o que era, explicou cada uma das partes, e aí ele já começou a utilizar o conhecimento dessa skill. E aí eu pedi para ele adicionar esse conhecimento novo que eu tinha achado, adicionar a skill que eu tenho aqui no Antigravity, chamada diretor de arte sênior. Ele fez essa junção. E aí ele criou uma nova skill. Ele, na verdade, aqui ainda ele não criou nova skill, ele adicionou, né, a Canvas Design ao conhecimento da skill diretor de arte sênior, que foi o que eu pedi. E aí ele perguntou o próximo passo, né, o que é que eu queria fazer. Se eu queria criar uma arte, né, com esse novo conhecimento que eu tinha acabado de adicionar, ou outra coisa. Eu disse que eu queria criar essa arte. Ele gerou aqui um plano, né, de implementação do que é que ele ia fazer. Eu disse ok, e ele executou. E foi a partir daqui que as coisas começaram a ficar mais interessantes. Olha a diferença, né? A diferença da arte que ele criou agora com essa nova skill para que ele tinha gerado aqui no Canva, né? Dá para ver aí a diferença. O design está muito melhor, tem uma foto, tem o texto seguiu de forma bem
fiel, né, à referência, porque eu não tinha pedido para criar nada novo, eu só tinha pedido para criar uma arte como a referência que eu tinha mandado. Então aqui as coisas já começaram a ficar bem mais interessantes, né? Ele gerou um PNG e gerou o PDF, né? Mas o PDF ficou inútil porque dentro do PDF tinha era só esse PNG dentro do PDF. Não era um arquivo realmente editável, né, que você conseguisse copiar texto ou copiar imagem. Ele só pegou essa imagem e colocou no PDF. Esse código aqui, AP, ele me traz a pasta que ele criou, né? Então, ele criou aquela imagem que eu mostrei. E aí, como eu não tinha especificado nada, né, qual modelo que ele tinha criado, eu perguntei qual o modelo que ele tinha criado. E aí ele criou no Nano Banana Pro, né, utilizando a minha API. E ele criou no Nano Banana Pro, utilizando os parâmetros que tem na minha skill, diretor de arte sênior. Que aí ele coloca as questões de câmera, as questões de retrato, né, as configurações de retrato profissionais. E aí a questão da diagramação do layout, segundo ele, foi feito todo aqui no meu computador através de um script, né, que ele criou. Ele criou um script para rodar, para gerar o prompt que vai gerar a imagem. E aí, como na verdade o que eu sempre quis desde o começo foi gerar uma arte que eu conseguisse separar as layers, né? Como acontece no Canva, você consegue dividir, né, a imagem, o texto, consegue alterar alguma palavra, ampliar, mudar a cor, mudar a fonte. Então eu perguntei se teria como criar essa mesma arte em SVG. Né, que para quem não sabe, SVG é um tipo de arquivo que abre no Figma, abre no Illustrator e nos outros programas vetoriais. E aí ele disse que sim, que era totalmente possível fazer isso, converter a imagem em SVG, e aqui ele explicou, né, como faria isso. E aí eu pedi para que, ao invés de criar uma versão PDF que não me era útil, né, porque era só um PDF com a imagem do PNG que ele estava criando dentro, eu pedi para trocar o PDF por um arquivo SVG que eu conseguiria alterar, abrir no Illustrator e fazer as alterações. Então, ele gerou aqui um arquivo MD, né, dizendo o que é que ele ia fazer e o que é que ele tinha feito até aqui. E aí, a partir desse momento, ele começou a criar a imagem e o SVG. Aqui dá para ver que ele começou a criar um arquivo SVG. Aqui é a imagem, né? A imagem inicial, e aqui foi o arquivo SVG que ele começou a criar. Deixa eu abrir aqui para ver. E essa é a visualização do Illustrator. Como você pode ver, e como eu tinha falado, ele realmente separou todas as layers, todos os textos eu consigo mover, consigo reposicionar, consigo escalar, consigo trocar fonte, porque ele veio separado. E a imagem também veio separada. Consigo alterar a fonte, como você pode ver. Então aqui já começou a me deixar feliz, porque era o que eu estava procurando. Por quê? Qual é o objetivo? Como eu trabalho com edição de vídeo e também faço alguns motions, então é muito interessante para mim criar algumas artes que eu consiga exportar para o After e consiga fazer animação lá. Dá para fazer também aqui direto no Antigravity usando o Remotion. Você consegue mandar uma arte, né, ou os textos que você precisa, e até uma imagem como referência. Ele vai criar o layout parecido com aquilo que você está querendo na sua imagem. E aí eu comecei a ficar feliz porque eu estava atingindo esse objetivo.
Já daqui, né, do Illustrator com o arquivo SVG, eu já conseguiria levar direto para o After. Existe um plugin muito bacana. Deixa eu lembrar aqui qual é o nome dele. Overlord. Overlord. O que é que ele faz? É um plugin pago, mas é muito interessante, porque quando você abre o After Effects e está com o Illustrator aberto, eu vou demonstrar isso aqui que é interessante. Para quem já trabalha com After ou tem curiosidade de aprender After, isso é interessante. Vou criar uma nova composição aqui, só para vocês verem como é que o overload funciona. O overload ele faz a integração entre o Illustrator e o After. Eu vou mostrar aqui. Eu estou trocando de tela porque eu trabalho com 3 monitores. E aí o jeito de ficar mais visível é, infelizmente, trocando de tela. Se eu colocar as 3 telas ao mesmo tempo fica ruim, porque os textos, as opções ficam bem pequenas. Como você pode ver aqui no canto, a minha câmera está em cima. Deixa eu afastar aqui. Pronto. Esse aqui é o overload, né? Essa visualização aqui é no Illustrator. Como você pode ver, ele tanto envia para o After, quanto ele recebe do After, certo? E como a gente quer mandar para o After, eu estou aqui com... Vou selecionar aqui esses 3 textos e a imagem. E aí eu consigo já mandar direto para o After aqui do Illustrator, como eu também consigo vir aqui para o After. E aí, bem aqui, ó, você pode ver que ele também consegue receber do Illustrator. Eu selecionei lá os 3 textos e a imagem. E aí eu só aperto aqui e automaticamente ele já traz aqui para o After, né, o texto separado, né, por layer, igual como estava lá. Aqui eu consigo editar, consigo mover, consigo editar o texto, ó. E a imagem já vem na posição que estava lá o layout. Então aqui eu já consigo animar os textos de forma bem prática, sem a necessidade de abrir o Photoshop. É bem interessante, porque eu consigo já animar aqui no After as posições, as entradas do texto, já de forma bem automática. Isso realmente foi bem bacana. E aí eu continuei aqui fazendo mais alguns testes, porque a imagem inicial ele tinha feito os textos um pouco fora do que estava a imagem, né? E aí eu pedi só alguns ajustes para ele consertar o texto para o layout ficar mais fiel à imagem, né? Aqui eu continuei pedindo ajustes no texto, né? As palavras tinham ficado sobrepostas, e aí ele continua alterando, e aí aqui aconteceu algo que acontece muito nos agentes, né? Eles têm talvez uma instrução de sempre adiantar o nosso pedido, né? Então eu pedi para apenas alterar o texto, ele foi e removeu um retângulo que estava embaixo do texto. E aqui eu deixei claro, né? Eu pedi para ele adicionar as configurações dele, que não era para ele alterar aquilo que eu não estivesse pedindo. E aí, a partir desse momento, ele adicionou na própria configuração, né, o arquivo MD desse projeto e dessa skill,
de que ele só iria fazer aquilo que eu estava pedindo daqui para frente, né? Então ele gerou o arquivo MD com essa alteração, né, de configuração, e aquilo que ele se propõe a fazer, gerou o arquivo em SVG e a imagem em PNG, né, que é de onde vem a referência para fazer o SVG. E aí eu pedi para, pegando todas essas informações, né, eu pedi para criar uma skill, né? Como o objetivo tinha sido atingido, eu pedi para ele pegar, né, e compactar as últimas configurações que a gente tinha feito e criar uma skill global, que ele chamou essa skill nova de Canvas Design Local, né? Então, a partir daí, eu posso mandar outra referência, eu posso pedir uma outra criação de uma outra arte que ainda não existiu, e aí eu aciono aqui a skill nova, né? Canvas Design Local. E pronto, ele vai gerar aqui o plano, né? Dizendo o que ele vai fazer. E aqui você consegue ver a influência, né, da configuração daquela skill da Anthropic, né, sobre formatação, de como é que deve ser. E aí essa foi a arte que ele gerou. Deixa eu afastar um pouco aqui. Essa foi a arte que ele gerou através da referência que eu mandei. Essa é a referência que eu peguei no Pinterest só para testar mesmo, né? E aí ele gerou essa nova arte. E eu continuei, né? Eu sou bastante exigente, eu disse que ficou quase bom. Só que a primeira arte que ele gerou, o SVG, dá para ver aqui que o homem ficou por trás, né, desse retângulo branco. Diferente da foto de referência, né, que o homem está à frente desse retângulo branco. E aí eu pedi para ele ajustar isso, ele começou a ajustar. E aí, para ajustar isso, né, eu pedi para que ele recortasse o homem, né, toda vez que tivesse uma pessoa, um objeto, né, de foco principal, ele deveria ser recortado da imagem de fundo, né, e jogado para frente com as layers abaixo, seja um texto ou algum retângulo, algum elemento, né, de design. E aí o fundo ficaria atrás de tudo. E aí, na primeira vez que ele recortou, ele meio que quis me enganar, né? Ele recortou o homem e duplicou esse homem, né? Aí funcionou, realmente esse homem da frente ficou à frente do retângulo, né? E obviamente o fundo. Só que como o meu objetivo era editar, né, ter uma arte editável, isso não era interessante porque eu não conseguia aproveitar o fundo. Se eu mexesse nesse homem, aumentasse o tamanho dele, ou afastasse ele para a direita ou para a esquerda, o segundo homem, né, o gêmeo dele, iria aparecer. Então, eu pedi para ele alterar isso. Eu pedi para que ele, ao invés, né, de criar um novo homem e colocar ele por cima da imagem de fundo, ele pudesse cortar, né, gerando o fundo isolado, gerando o homem, que aí ficaria mais fácil as layers para que eu pudesse organizar do jeito que eu queria. E aí ele gerou, né, a nova imagem, já com esses ajustes. Deixa eu ver aqui a pasta. Como você pode ver, ele gerou a imagem do fundo, gerou, né, só o operário aqui, e aí juntou tudo isso num novo arquivo SVG. E aí, como você pode ver, veio, né, bem bonitinho
o homem aqui separado no fundo, e aí eu posso ampliar o homem, posso reposicionar, que aí a arte não tem prejuízo, né? Porque todas as layers estão separadas, o texto. E a mesma coisa que aconteceu agora há pouco, né? Eu consigo já exportar isso daqui para o After, e no After eu consigo animar do jeito que eu precisar, né? E aí eu percebi que uma das vezes que ele criou tinha dado aqui um pequeno artefato, né, no recorte. Tinha ficado esse meio cinza aqui, porque o recorte não ficou muito rente à pessoa. E aí nessa pedida aqui eu pedi para ele melhorar o recorte. E aí ele fez isso, né, como a gente pode ver aqui já na arte do SVG, o recorte está bem mais rente, né, aqui com um degradêzinho que só dá para ver se você ampliar, mas de distante você não consegue perceber, né, como estava antes, aquele cinza, né? Tá bem mais profissional o recorte. E aí, como eu já estava em teste, né, eu continuei para ver a possibilidade de mandar para o Photoshop, né? Por quê? Porque para fazer alguns ajustes, né, alguma alteração, mudar alguma logo, mudar algum ajuste na imagem, o Photoshop é melhor, né, para fazer esse tipo de ajuste. No Illustrator dá para fazer, só que é mais complicado. As ferramentas, elas são mais complicadas porque o Illustrator é para vetor, texto, então para trabalhar com imagem no Illustrator é mais complicado. Então eu fui atrás de fazer uma conversão, né, desse SVG para o PSD, que é o arquivo, né, que o Photoshop abre. Só que aí ele encontrou uma barreira que o Photoshop ele não permite, né, ele tem aí uma propriedade que é muito complexa, a parte de texto, né, ele não aceita que eu automatize essa parte de texto. E aí qual foi a solução que ele encontrou? Ele me deu a solução de exportar o SVG direto no Illustrator para PSD, né? No Illustrator eu consigo exportar e consigo exportar como PSD. Essa função funcionou, né? Eu consegui abrir no Photoshop o PSD, né, exportado. Foi uma função que funcionou, só que no Photoshop ainda veio as layers desorganizadas, né? E, por exemplo, ele exportou corretamente o texto, mas a parte de imagem veio só numa layer. Ele juntou as layers e veio só com uma layer. Deu uma travada aqui. E aí eu continuei pedindo atrás de uma solução para que eu conseguisse levar essas layers de forma que ficasse também igual como está no Illustrator, eu conseguisse levar para o Photoshop, né? Até que a gente chegou na opção, né, de criar um script aqui direto no Antigravity, que ele conseguia fazer essa exportação do SVG direto para o PSD, né, mantendo tudo igual. O que é que ele faz? Ele roda o Illustrator, né, em plano de fundo e consegue fazer essa exportação do SVG para o PSD. Só que assim, como eu mostrei, tem um plugin que já manda direto para o After, né, as imagens, e aí dá para fazer também os ajustes no After. Mas caso exista algo que dependa do Photoshop, né, essa possibilidade tornaria isso mais prático, né, você conseguir exportar. E aí, o que eu já falei aqui no grupo, a maioria dos erros, a maioria das dúvidas que a gente tem quando está trabalhando com IA
a própria IA consegue resolver, né? O que é que eu sempre costumo fazer? Deu algum erro, deu algum problema, ou tem alguma configuração, né, que eu preciso responder para alcançar o objetivo que eu quero, eu faço um print e mando aqui no chat, e aí a própria IA vai me direcionar para a melhor configuração, aquilo que eu preciso fazer. Aqui foi os primeiros erros, né? O texto tinha ido como imagem, não como texto, né, no PSD. E aí a gente foi procurando uma solução para isso. E aí é interessante, né? E algo que acontece diferencia o Gemini do Claude. O Claude é muito mais inteligente, né? Ele é mais caro, só que ele consegue resolver os problemas de forma mais definitiva. E o Gemini, ele conserta um problema, mas causa outro problema, né? Então eu pedi lá que o erro anterior, o texto tinha vindo como imagem, né, e as imagens juntas, em layers separados, mas o texto não estava editável. E aí eu pedi para ele resolver isso, ele resolveu, o texto ficou editável, mas as imagens vieram juntas, né, eu precisava de tudo separado. E aí eu pedi para ele continuar, né, o ajuste, e aí ele vai corrigindo. E aí aquilo que eu acabei de falar, né? Deu esse erro, eu bati um print, só devolvi, nem disse nada. Ele vai entender que é um erro e vai me dar a solução, né? Ele vai fazer a alteração necessária para que esse erro não aconteça mais. E aqui a gente tem praticamente o arquivo que faz essa conversão funcionar. E aí aqui eu já tinha conseguido com sucesso, né? Esse é um print do Photoshop, ele tinha aberto, só que ele tinha ido com um pequeno detalhe, né? Ele tinha invertido. A imagem de fundo tinha ficado lá em cima, né? E todas as outras coisas embaixo da imagem de fundo. Era necessário inverter a ordem, né? Para o texto ficar em cima, né? As layers separadas no meio e o fundo, né? A imagem de fundo embaixo. E aí foi isso que eu pedi aqui, ó. A ordem tinha vindo errada e ele precisava inverter a ordem. Ele fez a alteração. Ele me disse qual era a alteração, eu disse ok para ele. E aí ele deu essa solução, né? Que eu tinha que abrir o Illustrator, né? E rodar o script que ele tinha criado para fazer essa exportação. Só que o motivo da gente usar IA é automatizar os processos repetitivos e manuais que a gente faz. Então não faz sentido eu estar desenvolvendo uma solução que vai me fazer trabalhar manualmente. Então eu estava buscando uma opção que fosse prática e rápida. O mínimo de cliques e acontecesse aquilo que eu queria, que era converter um SVG em PSD. E aí eu perguntei se não teria como rodar isso sem abrir o Illustrator, né? Como se fosse um agente autônomo. E aí ele disse que sim, era possível. E aí ele fez aqui o plano de implementação disso, né? Que ele define o que é que ele vai fazer. E aí ele gerou esse script, né? Que eu consigo rodar ele e ele vai fazer essa conversão de PSD, de SVG para PSD automaticamente. E aqui tinha dado um erro, que também deu até no After Effects, né? Os textos estavam indo separados por linhas e não por frase, né? O texto não estava indo a frase toda, cada linha estava criando uma layer quando exportava, né, para o PSD, e até agora há pouco, quando a gente mandou para o After, também foi assim. E aí ele achou uma solução, e aí eu pedi para ele criar, tornar tudo isso em algo visual, né? Porque a solução que ele tinha dado agora, o script, ele roda pelo terminal. Eu tenho que abrir aqui um CMD, né? Ou um PowerShell e colocar um código para que ele rode esse script. E aí eu pedi para que ele gerasse uma interface, né? Para que fosse ainda mais visual e mais simples de fazer isso.
Se você perceber aqui, eu tenho esse símbolozinho aqui. Aqui é o meu menu de agentes, né? É onde eu coloco os meus experimentos daquilo que eu estou trabalhando. Ele abre esse menuzinho e aqui tem tudo que eu já criei. Então, deixa eu ver aqui. A gente conversou, pronto. Eu tenho esse agente conversor de PDF, que é parecido, e esse aqui foi o agente que ele criou, né? Conversor de SVG para PSD. E aí eu clico aqui em abrir. E aí vai abrir a interface. Pronto. Aí ele abre essa interfacezinha aqui pequena. Onde eu simplesmente jogo, arrasto, né, o arquivo SVG aqui. E ele vai converter para PSD sem abrir, né, visualmente o Illustrator. O Illustrator roda, né, como plano de fundo, né, porque precisa do Illustrator para isso, mas ele não abre na minha tela. Pronto. Você pode ver, ele gerou o arquivo PSD. Vamos abrir aqui ao vivo para ver o resultado que sai. Pronto, esse é o arquivo PSD, né, feito a partir do SVG. Todos os textos estão editáveis. Quanto as imagens também estão editáveis. Então, se eu precisar reposicionar, alterar alguma coisa, apagar alguma coisa da imagem, né, o nome que ficou errado, ou colocar algum logo, utilizar a IA do Photoshop, né, que tem melhorado a passos lentos, mas tem melhorado. Ela é bem demorada ainda, mas ela consegue fazer uma boa remoção, né? Parece mágica. E aí, com essa conversão, né, de SVG para PSD, você consegue fazer esse tipo de coisa. Depois só salva o PSD e aí abre o PSD no After Effects, que aí todas as layers vão estar separadas também. Então, é isso. Ficou mais longo do que eu pretendia, mas eu consegui mostrar, né, todo o passo a passo. E eu vou estar disponibilizando a skill, né, que foi criada, a skill Canvas, né, que foi a última skill criada, para você fazer os testes também, né, ou no Antigravity ou qualquer outra IDE, né, agentes de IA que você tem aí, ou Codex, ou Cloud, ou o próprio VS Studio. E assim você vai conseguir testar para ver se também funciona aí para você como funcionou para mim. Pode ter alguma configuração diferente nessas outras, né? O teste que eu fiz foi no Antigravity, mas aí você pede para instalar aquela skill, né, e configurar de acordo com a IA que você está utilizando, né? O agente de IA que você está utilizando. Beleza? Valeu, pessoal.